de hoje, qual é o futuro dos carros elétricos no Brasil? Qual é a tendência? A tendência é o carro elétrico ele vingar, ele ir para frente, mais pessoas adquirirem carro elétrico ou não? Qual é a tendência do mercado de usados com relação aos elétricos? E a principal pergunta, em 2025, vale a pena adquirir um veículo elétrico ou não? Forte abraço a você que chega agora no nosso canal, muito obrigado pela sua atenção e audiência. Vamos direto ao assunto do vídeo de hoje, que a gente vai estar falando a respeito da tendência do mercado brasileiro com relação à questão do carro elétrico, a aquisição do carro elétrico por parte do brasileiro. Será que está havendo esse boom realmente? Será que as pessoas estão pretendendo, estão se planejando para adquirir um carro elétrico ou não? A gente vai estar trazendo no vídeo de hoje a opinião de um cara que conhece demais com relação ao carro elétrico, que é o Sérgio Habib. Ele é presidente da Jack Motors do Brasil e também fundador do grupo SHC. Ele é um dos caras responsáveis, por exemplo, pela vinda da Citroën ao Brasil anos atrás. E também ele vende carro elétrico. Então ele tem mais do que a condição de opinar e dar uma visão bem realista com relação ao futuro do carro elétrico no Brasil. Assiste o trecho do vídeo de um podcast que ele deu a sua opinião com relação a esse tema, o futuro do carro elétrico no Brasil. Veja! Porque o mercado de carro elétrico no Brasil vai cair. Mercado de carro elétrico, falando um pouquinho de carro elétrico, o mercado de carro elétrico no mundo é assim. O Brasil tem algumas coisas que mostram que carro elétrico no Brasil não é a nossa solução de mobilidade. A gente é um país continental, a gente usa carro para viajar, e viajar de carro elétrico é muito complicado. A gente é exportador de petróleo, não importador, e a gente tem o álcool, que é nosso, que a gente planta todo ano, que gera 2 milhões de emprego. Então, o carro elétrico no Brasil é uma solução parcial de mobilidade humana. Então, se eu só ando na cidade, Uber, por exemplo, e eu não viajo, o carro elétrico é sensacional. Se eu quero viajar, não compro um carro elétrico, porque carro elétrico no Brasil é extremamente complicado para viajar, porque não tem estrutura de carregamento e não vai ter. Pra você ter ideia, digita nos Estados Unidos, Biden decidiu 4 anos atrás, 3 anos atrás, uma linha de 5 bi de dólar para colocar uma estrutura de carregamento, um posto de carregamento, a cada 50 quilômetros nas estradas americanas. Ele deu uma linha de crédito de 5 bi de dólar a 2% ao ano para quem quisesse pegar e fazer as estações. Quantas estações os americanos fizeram em 3 anos? 8. Não gastaram 5 bi. Ninguém quis fazer. Por quê? Por quê? Porque não tem demanda. Porque, lembra, na China é fácil. Na China é o seguinte, eu, governo, gasto 5 bi, coloco lá 100 mil estações para carregar e vamos embora. Dinheiro é meu, tô gastando aqui. Dinheiro é meu, tô gastando. Nos Estados Unidos, o governo não faz nada. Ele tem que achar um investidor que vai pegar dinheiro emprestado para fazer a estação e que depois tem que ganhar dinheiro na operação para poder reembolsar o empréstimo um dia. Não é dinheiro para 30 anos nos Estados Unidos também, é dinheiro para 5 anos, 10 anos. 8 estações foram feitas. Caraca. 8. Tá na internet. Procura lá. Biden Subsidy for Electric Chargers in US Highways. Vocês vão ver a notícia. 5 bi, 8 estações. Ou seja, é complicado você montar uma estrutura para carro elétrico num país, vamos dizer, democrático, onde você tem que rentabilizar o teu investimento. A China é outra história. Então nós somos um país continental e nós temos renda média baixa. Eu só vou discordar com relação a um ponto que diz respeito a carro elétrico a motorista por aplicativo. E vou explicar por quê. Porque ainda que o motorista por aplicativo utilize carro elétrico em centro de grandes cidades, ainda assim nesses centros de grandes cidades existem poucos locais para fazer a recarga dessa bateria. Outra coisa, os locais que existem, muitos deles, vão estar cobrando por aquele quilowatt que você vai estar recarregando a sua bateria e no final das contas você vai ter um custo com relação à recarga dessa bateria. Então a coisa não é tão simples assim. Outra coisa, você fica limitado
limitado ali aquele espaço, aquele centro. Caso pinte uma corridinha, até no particular, mais distante, uma viagem que alguém vai te contratar para você poder levar, você não consegue, você fica limitado. O carro elétrico, 100% elétrico, ele te limita demais. Você fica sempre naquele receio de ir para mais distante e de repente ficar na mão. Por quê? Porque tem poucos locais para que você possa fazer a recarga da sua bateria. E quantas vezes você chega para fazer aquela recarga de bateria, existe uma fila, existe uma demora, você vai levar 2 horas para poder fazer a recarga da bateria, e a gente sabe que tempo é dinheiro para quem roda pelos aplicativos. Então, nesse sentido, eu acho que carro elétrico, 100% elétrico, para motorista por aplicativo, não é bom de maneira nenhuma no momento atual que a gente vive no Brasil hoje. E vendo o futuro, como bem disse Sérgio Habib, presidente da Jack Motors do Brasil e fundador da SHC, não é bom, o futuro não é promissor com relação a quem pretende adquirir um carro elétrico aqui em nosso Brasil. Forte abraço a você que chegou até aqui, muito obrigado pela sua atenção e audiência. Se inscreva em nosso canal, vai ser sempre um prazer poder te receber aqui do outro lado, e deixe a sua opinião em um canal em que a sua opinião tem sempre muito valor. Muito obrigado pela sua atenção e audiência, a gente se encontra, a gente se vê no próximo vídeo do nosso canal, valeu? Forte abraço, fui!